Quer descobrir como fechar mais negócios, ter uma narrativa mais efetiva e gerar mais conversão? Esse vídeo é para você. Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu tô motivado para te ajudar a converter mais. Se você atua com vendas, se você atua gerando negócios. Porque hoje eu acordei inspirado a te ajudar a usar o poder da narrativa para você conseguir converter os negócios com as histórias. As histórias, segundo Joseph Campbell, o grande estudioso da mitologia, ele dizia que as histórias servem ou para ser uma história de exemplo a ser seguido ou uma história de alerta. Mas no mundo das vendas, no mundo dos negócios, as histórias elas servem como prova social. Quando você tem fatos e dados, quando você tem como comprovar aquilo que você está ofertando, você projeta no outro resultados potenciais. Mas antes de eu te contar, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative as notificações, porque semanalmente eu compartilho conteúdo prático, relevante e inspirador. Vamos lá. Quando você pensa no poder da narrativa, o poder de contar histórias, o que é importante você levar em consideração? Que uma coisa é eu dominar a capacidade da comunicação verbal, de concatenar as palavras dentro de uma história. Mas não é só isso que basta. Não adianta só você ter boas histórias, conseguir comunicar. Isso é o mínimo necessário. Você precisa ter clareza de que cada história pode fazer sentido para interlocutores diferentes. E talvez algumas histórias não façam sentido para outros. Então toda vez que eu vou abordar alguém comercialmente, ou estou negociando, ou estou demonstrando algum tipo de solução, apresentando uma proposta, ou lidando com alguma situação de conflito, ou eu preciso inspirar alguém, eu normalmente penso, com quem eu estou falando? Qual a posição dessa pessoa? Quais são as potenciais necessidades que ela tem? Quais são as preocupações? Qual a visão de mundo desse interlocutor? Porque eu vou buscar no meu repertório de narrativa, no meu repertório de histórias, para eu utilizar a história mais adequada para aquele perfil de interlocutor. Então, normalmente, quando eu vou numa primeira reunião, que eu preciso gerar credibilidade e projetar resultados potenciais, e eu vou falar, por exemplo, com um empresário que tem determinadas necessidades de tal segmento de negócio, eu normalmente conto uma história relacionada ao que faz sentido para ele. Então, normalmente, falou, inclusive eu estava numa empresa, conversando com um determinado empresário desse segmento, que ele tinha tal e tal e tal necessidade, e nós conseguimos ajudá-lo com isso, desse jeito, e ele teve tal e tal resultado. Bom, isso é o que a gente faz. Me conta um pouco mais quais são os seus desafios. Se a história está conectada com algo que faz sentido para o outro, ele às vezes fala, peraí, me conta mais. Como é que foi? Eu falo, por quê? Porque isso é importante para você? Mas por quê? Me conta. Ou seja, as histórias, elas fazem com que o outro se projete nelas. Dominar o poder da narrativa e saber colocar a história no momento certo te ajuda o quê? Te ajuda a gerar impacto. E te ajuda a criar conexão, te ajuda a criar, dependendo da situação, uma conexão no nível que você chega a ter até uma ressonância neural. Como assim? As mesmas partes do cérebro, se você está em sintonia com outra, elas chegam a ser ativadas. A neurociência já comprovou isso. Onde as pessoas entram numa conexão tão profunda que isso acaba criando uma empatia tão forte que parece que você conhece o outro há muito tempo. Nunca aconteceu isso com você? Daqui a pouco parece ter uma bolha entre você e a pessoa e você quer saber mais. As histórias envolvem muito. E normalmente as histórias, elas passam por algumas etapas. Se você quer saber um pouco mais disso, sobre os passos para se construir uma história, convido você a voltar no primeiro vídeo do meu canal, que eu falo sobre a jornada do herói, de Joseph Campbell, que fala dos passos, né? Toda história, ela precisa ter... Todas as pessoas, elas passam por alguns passos, que é a pessoa que sai do mundo comum para realizar algo extraordinário. Então você tem normalmente um desejo, que é o primeiro passo da jornada do herói. Imagina que as pessoas têm um desejo. Quanto maior o desejo, maior é o desafio, né? Então sempre tem um problema a ser superado. Que o herói ele tem desafio, não problema. Né? Que é o que torna a história interessante. Aí ele precisa ter uma estratégia. Ele vai precisar lidar com os oponentes. Ele vai precisar entrar em ação e depois ele descobre, né, e revela suas virtudes, alcança a autorrealização e tem alguns passos. E você pode pensar em um jeito de contar uma história que passa por essa lógica. Quando você estuda isso e você desenvolve essa capacidade, você começa a se tornar mais atraente, você começa a se tornar mais
interessante e não interesseiro. Pense nisso. Desenvolva o poder da narrativa, porque com certeza você vai converter mais, vai gerar mais negócios e você pode não só converter negócios, mas usar do poder da narrativa para, quem sabe, arrumar um companheiro, uma companheira, um namorado, uma namorada, ter mais amigos, melhorar seus relacionamentos, aumentar seu network, se tornar uma pessoa mais conectada. Afinal de contas, somos seres gregários. Dependemos uns dos outros para viver, sobreviver e tornar o mundo cada vez mais um mundo melhor. Grande abraço e até o próximo vídeo.